Olá, muito boa tarde a você. Quinta-feira, dia 2 de julho, começa agora a Assembleia em Foco, primeira edição. Acompanhe os destaques. Os assuntos que marcaram os trabalhos da sessão plenária de hoje. Porto do Itaqui registra números históricos na movimentação de granéis. Polícia Rodoviária Federal intensifica trabalhos de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes nas rodovias. Você vai ver ainda, a Frente Parlamentar Católica discute políticas públicas de amparo aos dependentes químicos. O F1 começa agora. Com foco no amparo aos dependentes químicos, no âmbito do Estado do Maranhão, a Frente Parlamentar Católica, instalada na Assembleia Legislativa, reuniu seus integrantes. As atividades são coordenadas pela deputada Helena do Ailib. O combate aos diversos tipos de dependências foi assunto de reunião na Frente Parlamentar Católica. O encontro reuniu representantes dos Alcoólicos Anônimos, grupos familiares, Pastoral da Sobriedade e do Governo do Estado. A presidente da Frente Parlamentar Católica, a deputada Helena do Ailib, falou sobre a importância de discutir o tema. Trouxemos para esta reunião da Frente Parlamentar Católica essa temática que já é muito trabalhada nas igrejas, é trabalhada pelo terceiro setor, por muitas comunidades terapêuticas, pelos alcoólicos anônimos, pela Fazenda da Esperança, pela Pastoral da Sobriedade. E essa casa, a Casa do Legislativo, a Casa do Povo, precisa estar junto, juntamente com gestores, para que a gente se una a essas instituições e possa levar para os governos estaduais e municipais políticas públicas que alcancem essas famílias. Em todo o estado, as igrejas católicas contam com a Pastoral da Sobriedade, onde as dependências químicas são discutidas por toda a família. É importantíssimo, uma alegria para nós recebermos esse convite. A gente fez questão de estar presente, porque é uma pauta importantíssima, é um problema que afeta muitas famílias e a gente não pode fugir desse assunto. É preciso levar a prevenção como um modo de vida. Não apenas acompanha, é muito importante, como a gente tem a Semana Nacional de Prevenção, 19 a 26 de junho, mas que seja uma atividade com ações efetivas, né, no dia a dia das nossas famílias, unindo escola, família, toda a sociedade por este bem. Atualmente, o número de pessoas viciadas em jogos online tem crescido e atinge qualquer faixa etária. Este psicólogo explica o impacto do vício em apostas no comportamento das pessoas. Muitas pessoas elas têm perdido muitos bens, perdido muito tempo da sua vida em virtude dessas apostas e têm ficado aprisionadas em um sofrimento, às vezes no silêncio, e não sabendo como lidar com elas, porque você está com o celular na mão e aí você está ali com alguém ao lado e nem imagina que ela está ali viciada nas apostas. E é algo que é difícil de constatar, porque a pessoa fisicamente não há uma alteração. Quando você olha uma pessoa que tem problema com dependência química, um álcool, cocaína, maconha, é perceptível que a fisionomia dela muda. No caso da ludopatia, que é o termo que é utilizado, você não percebe isso. Então é muito mais difícil você identificar que aquela pessoa está num quadro de dependência. Ele falou também sobre a importância da criação do grupo de jogadores anônimos, que já começou a atuar em São Luís. O trabalho que o Alcoólicos Anônimos realiza em São Luís há muitos anos é um trabalho que tem salvado muitas vidas. Muitas pessoas têm sido salvas em virtude dos 12 passos de AA, que é um dos princípios que eles trabalham. O NA, que é o Narcóticos Anônimos, também tem feito um trabalho maravilhoso, tem ajudado homens e mulheres que têm sofrido dessa dependência. O secretário de Estado Extraordinário de Políticas para Comunidades ressaltou o trabalho do governo do Estado no combate às drogas e a importância das discussões sobre o tema. O governo do Estado, não distante dessa realidade, tem ampliado sua rede de assistência, sobretudo por meio do CAPS. Recentemente, nós tivemos a inauguração de um CAPS numa área
de extrema vulnerabilidade da dependência química, que é a área do João Paulo, mas é lógico que nós precisamos cada vez mais, né, por meio desse debate, criar estratégias para que isso possa se tornar também no futuro políticas públicas que venham consolidar cada vez mais essa ação junto a essas demandas da sociedade, em especial desse problema de saúde pública que é a questão do álcool e droga em nosso estado e em nosso país. Agora nós vamos falar ao vivo com a repórter Milena Dutra, que acompanhou de pertinho as atividades durante a sessão plenária. A sessão foi encerrada agora há pouco. É com você, Milena. Boa tarde. Oi, boa tarde, Ronald II. Estamos de volta, desta vez para trazer os destaques da sessão plenária de hoje. O deputado Francisco Najib, ele destacou a destinação de emendas parlamentares de sua autoria para a reforma da MA 123, obras em parceria com o governo do estado. A deputada doutora Helena Duailibe parabenizou o aniversário do Corpo de Bombeiros do Maranhão. O deputado Ricardo Arruda também subiu à tribuna destacando a destinação de emendas parlamentares de sua autoria para a aquisição de viaturas militares para abranger a região de Grajaú. O deputado Antônio Pereira falou sobre a realização da Expo Imp em Imperatriz. Foram apenas alguns destaques. Hoje foi a última sessão plenária da semana. Teremos ainda a programação aqui no plenário à tarde, 3 horas da tarde, sessão solene para a entrega do título de cidadania maranhense a 2 pessoas por indicação da deputada Janaína. E aí encerramos as atividades nesta semana aqui no plenário Najib Aikel. Sessão ordinária somente na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã. Mas a gente segue acompanhando aqui a programação do plenário Najib Aikel e das atividades parlamentares como um todo. Eu volto com você, Ronald, uma ótima tarde. Ok, Milena, ótima tarde para você e para toda a nossa equipe. Ainda tem muito trabalho pela frente nesta quinta-feira no Parlamento Maranhense. Olha, a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado um importante trabalho desenvolvido em todo o Brasil. A ideia é fortalecer a atuação de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes no entorno das rodovias. As operações em torno desse tipo de crime já entram para a 11ª edição. A Polícia Rodoviária Federal lançou a 11ª edição do projeto Mapear, levantamento que identifica pontos de vulnerabilidade à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Há mais de 20 anos, o projeto orienta ações de prevenção e fiscalização, identificando locais que apresentam características de vulnerabilidade e ajudam no planejamento das operações policiais. Com base em alguns critérios, faz um mapeamento de determinadas áreas que podem ter uma potencialidade para a ocorrência desse tipo de situação, de exploração sexual de crianças e adolescentes. E após feito esse mapeamento, essa informação é passada para os policiais que estão em campo. Não necessariamente, nesses pontos mapeados, ocorreu alguma exploração, mas pode ser, tem uma potencialidade para que ocorra. No Maranhão, o levantamento registrou 487 pontos mapeados, sendo 24 classificados como críticos e 93 de alto risco. A PRF ressalta que esses locais não significam que a exploração sexual acontece ali, mas apresentam características que aumentam a vulnerabilidade e, por isso, recebem atenção especial das equipes de fiscalização e prevenção. A partir desse levantamento, as ações deixam de ser apenas reativas e passam a atuar também na prevenção, identificando áreas de maior vulnerabilidade, fortalecendo a proteção de crianças e adolescentes nas rodovias federais. A PRF, com base em alguns critérios, por exemplo, fluxo de pessoas no local, se nesse local há consumo de bebida alcoólica, se tem registros anteriores de ocorrência de outros tipos de violência, de situações delituosas, de outros crimes, como tráfico de drogas, violência doméstica. E em razão de algum desses critérios, a PRF faz o mapeamento desse ponto. A ação da PRF, muitas vezes ela ocorre de modo múltiplo, ou seja, em conjunto com outras forças, como a Polícia Militar, com o Conselho Tutelar, nos auxiliam nesse tipo de combate a essa modalidade criminosa. Além das operações policiais, a colaboração da população é considerada fundamental para identificar situações suspeitas e impedir que novas vítimas sejam exploradas. Caso o cidadão esteja transitando pela rodovia e visualize menores de idade, crianças, adolescentes, muitas vezes estão sozinhos ou com outras crianças, mas você não visualiza a figura de um adulto, ou próximo a bares, muitas vezes esses bares estão às margens da rodovia, então qualquer situação mínima que você identifique que a criança está em uma situação de vulnerabilidade, muitas vezes ali com roupas desgastadas, você percebe que a criança não está aparentando, não está saudável, então pode acionar 191, comunicar esse fato aos nossos policiais
e a gente vai analisar e averiguar a situação. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime e pode ser denunciada de forma anônima pelo Disque 100, diretamente à Polícia Rodoviária Federal, durante a abordagem nas rodovias ou aos demais órgãos da rede de proteção. A mensagem da campanha é clara: prevenir esse tipo de violência é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade. Após o intervalo, Porto do Itaqui registra números históricos, com alta na exportação de granéis. E mais, o Arte do Mará desta quinta-feira, com literatura em quadrinhos e a história de um crime que marcou a capital maranhense no século XIX. A gente volta já. O Porto do Itaqui bateu um novo recorde e reforçou sua importância para a economia do Maranhão. Com a maior movimentação mensal de cargas da história, o terminal amplia sua capacidade e se prepara para crescer ainda mais nos próximos anos. A reportagem que a gente acompanha agora mostra os números que colocam o Porto entre os principais do país e os investimentos previstos para sustentar esta expansão. O Porto do Itaqui alcançou um marco histórico na movimentação de cargas. Em maio, o terminal movimentou 2,7 milhões de toneladas de granéis sólidos, o maior volume já registrado em um único mês. Desse total, aproximadamente 2,1 milhões de toneladas foram de soja destinada ao mercado internacional. Os números reforçam a posição do Porto entre os principais complexos exportadores do Brasil e destacam a contribuição da estrutura para o desenvolvimento econômico do Maranhão. Isso só reforça aqui o papel do Itaqui como a porta aí de saída desse corredor do Arco Norte tão importante para todo o Brasil e também para o Maranhão. Reforçando aqui o papel do Porto do Itaqui no agronegócio, na cadeia dos granéis sólidos, tanto de importação quanto de exportação, e é mais um atestado da nossa capacidade e dos serviços de excelência que estão sendo prestados pela EMAP e pelo governo do estado. Para atender ao crescimento da demanda, o Porto do Itaqui segue ampliando sua infraestrutura. Entre as obras em andamento está a construção do Berço 98, prevista para ser concluída no segundo semestre deste ano. A expectativa é que a nova instalação aumente em cerca de 8 milhões de toneladas por ano a capacidade de movimentação do complexo a partir de 2027. Além disso, o Porto dispõe de áreas planejadas para a implantação de novos berços e terminais, fortalecendo a expansão das operações e a competitividade do Maranhão no comércio exterior. O Berço 98, que hoje está com 84%, previsto para ser entregue aí até o final do ano, ele vai elevar ainda mais esse patamar de excelência aqui do Porto do Itaqui. É um berço que está sendo dimensionado para aumentar a nossa capacidade em mais de 8 milhões de toneladas e, com certeza, ele vem para somar junto com a infraestrutura atual do Porto do Itaqui. É isso aí, boa notícia, viu? Faça chuva, faça sol, o Porto do Itaqui está lá operando, trabalhando, né? Sempre conectado diretamente com o crescimento econômico do nosso estado. Por falar em sol e chuva, vou chamar a Paula Torres, que tem a previsão do tempo. Como é que fica o clima, Paula? É com você, boa tarde. Oi, muito boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a F1. Se você passou a manhã trabalhando e ainda não conseguiu reparar como está o tempo, eu atualizo agora para você. Aqui na capital, São Luís continua com temperaturas entre 25 e 32 graus. O sol aparece entre algumas nuvens e o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Agora a gente segue para o leste do estado, em São Francisco do Maranhão. O calor não fica muito diferente do registrado na capital. A mínima é de 24 e a máxima chega aos 33 graus. O dia será de sol, com aumento de nuvens ao longo da tarde. Já em São João do Sota, a previsão também é de tempo estável. Os termômetros marcam entre 21 e 32 graus, com bastante sol e apenas aumento da nebulosidade durante a tarde. Então, já dá para organizar o restante da quinta-feira, sem preocupação com chuva nessas cidades. Eu volto com você.
Beleza, Paula, obrigado pelas informações. Olha, um dos crimes mais marcantes da história de São Luís ganha uma nova forma de contar o passado. Em linguagem de quadrinhos, uma obra resgata a trajetória de Mariquinhas e destaca a luta de mulheres que impediram que o caso caísse no esquecimento. O Astro do Mará de hoje mostra como memória, história e reflexão se encontram em uma publicação voltada também para as novas gerações. É resultado de uma pesquisa que durou 5 anos. A doutora em História, Nila Michele Bastos Santos, durante sua tese de mestrado, mergulhou na trajetória da jovem Maria da Conceição, conhecida como Mariquinhas. Ela foi assassinada em 1873 pelo desembargador Pontes Visgueiro, em São Luís. O caso movimentou a imprensa da época. A autora conta que buscou em documentos como processos judiciais, registros policiais e jornais do século XIX, fatos para colocar a vítima em evidência. Como meu doutorado era um doutorado profissional e a gente precisava entregar um produto, eu já tinha uma ideia de construir uma história em quadrinhos. Só que durante a pesquisa eu fui descobrindo documentos que nunca ninguém tinha utilizado. E como o caso das mulheres que participaram da investigação do crime. Quando eu vi aquela documentação, eu parei com a ideia inicial e resolvi fazer uma história, uma pesquisa exclusivamente do caso. E aí, no caso, cada vez que eu fui investigando mais, eram mais documentos que foram encontrados, e eu pensei que mais do que uma tese, essa história ela precisava ser divulgada. O livro não fala apenas sobre o crime. A pesquisa também chama atenção para o papel de familiares, amigas e outras mulheres que ajudaram a cobrar respostas sobre o desaparecimento de Mariquinhas. Tudo isso é apresentado em formato de quadrinhos, tornando a leitura mais dinâmica e aproximando novos públicos de um episódio importante da história maranhense. Mais do que recontar um crime que aconteceu há mais de 150 anos, o livro ajuda a recuperar vozes femininas que lutaram para que a verdade não fosse esquecida. Como a mãe, a irmã, as amigas, as vizinhas. Então foram várias mulheres que durante 5 dias movimentaram as ruas de São Luís para descobrir onde a Maria da Conceição estava. Então a ideia é, todas eram mariquinhas, porque todas eram vulneráveis, todas estavam na mesma situação. Então essa rede de solidariedade que eu percebi nelas precisava ser contada. Então as mariquinhas, não é apenas a vítima, mas todas aquelas que lutam contra a injustiça. São quase 100 páginas. Há também um QR Code que dá acesso à tese completa de doutorado da escritora. No fim, o livro Mariquinhas, Crime e Resistência Feminina na São Luís do Maranhão, de 1873, também traz propostas de redação e perguntas para debates. Uma publicação que pode ser usada de forma pedagógica na sala de aula. Ao transformar uma pesquisa acadêmica em narrativa visual, a obra provoca reflexões atuais sobre violência contra a mulher, memória e justiça social. Para Nila, todas as mulheres que se levantam são mariquinhas. É para a gente mostrar que ainda existe formas de a gente lutar contra a violência de gênero na educação, que a gente precisa divulgar essas histórias das mulheres, a gente precisa divulgar mais a luta contra a violência. Então essa é a ideia do livro. Muito bacana, viu? Astro do Mará desta quinta-feira. Vai ficar disponível, viu? Logo mais, através do nosso canal oficial no YouTube, TV Assembleia do Maranhão, tem link diretamente no site al.ma.leg.br, onde você também encontra as demais notícias relativas aos trabalhos na Casa do Povo do Maranhão. Todas as reportagens exibidas nessa edição estão por lá. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se reencontra pela programação da TV Assembleia.